Olá, tudo bem? Cada vez mais pesquisas comprovam que hábitos saudáveis e acompanhamento de saúde preventivo são fundamentais para uma boa qualidade de vida. E olha só, um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo apontou que 70% das pessoas do sexo masculino procuram um consultório médico por conta da influência de filhos ou da mulher. O estudo também revela que mais da metade adiou a ida ao médico e já chegou com a doença em estágio avançado. E para falar sobre saúde do homem, o De Bem com Você de hoje recebe o urologista Otávio Berti. Tudo bem, doutor Otávio? Tudo bem, obrigado pelo convite, Gisele. Nós que agradecemos. Doutor, para a gente começar, quais são os principais exames que um homem deve realizar? Basicamente assim, dependendo da faixa etária, por exemplo, homens a partir dos 45, 50 anos de idade, os exames preventivos, né, de próstata, exame de sangue, que a gente chama de PSA, toque. E também vai depender nas outras faixas etárias, a faixa pediátrica ou na faixa da adolescência, vamos dizer, ou idade adulta, vai depender da queixa do paciente também. Tá certo, de repente alguns sintomas, né? Algum sintoma direcionado para o sintoma do paciente. Agora, você falou uma idade ideal 45, mas antes dos 45 surgiu qualquer dúvida, procura o urologista. Sim, o urologista ele trata, né, as doenças, né, do aparelho urinário e também da parte genital masculina, mas também trata também dos problemas das mulheres também, como infecção de repetição e incontinência urinária feminina. Tá certo. E além do urologista, quais outros especialistas devem compor aí quando a gente pensa em vou realizar um check-up? O homem, na verdade. Quais os especialistas que ele deve colocar aí na lista desse check-up? Bom, assim, a partir dos 40 anos, eu sempre indico para os meus pacientes que vêm me procurar para fazer um exame de próstata, por exemplo, para também procurar um cardiologista. Também para prevenir as doenças cardíacas, que são uma das principais causas de morte, né? Sim. Tanto na população masculina como na população feminina. Então, fazer um check-up cardiológico também a partir dos 40 anos. Vale a pena. Vale a pena. Ótimo. E como que o homem percebe que alguma coisa não está bem com a saúde? Os principais sintomas, precisa ser de repente, porque a gente sabe que o câncer de próstata é uma das principais doenças, né, que acomete o homem. Mas quais outros sintomas pode apontar aí que alguma coisa não está legal? Vai depender, tem uma gama de doenças na área da urologia, né? Mas, por exemplo, você citou o câncer de próstata, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente detecta o câncer de próstata numa fase muito inicial, através do exame de sangue e exame de toque. Então, quando o paciente tem sintoma relacionado ao câncer, é uma doença avançada. Mas existem outras patologias da próstata também, que pode acometer o homem, como um inchaço na próstata. Sim. O pessoal fala muito do câncer de próstata, mas pra você ter uma ideia, mais de 80% das doenças da próstata se deve a um aumento da glândula. Entendi. E que leva àqueles sintomas de enfraquecimento para urinar, o paciente acorda várias vezes à noite, tem dor para urinar. Então, assim, vai depender muito da faixa etária, mas relacionado aos 40 anos, são esses sintomas do inchaço da próstata, né? Tá certo, doutor. E segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Por isso, é muito importante ficar atento aos cuidados e tratamentos adequados que ajudam no processo de prevenção e de cura. E a repórter Isabela Cunha vai contar agora pra gente a história do Sidney, que superou esse tipo de câncer. Vamos conferir, doutor? Vamos lá. E quem vê o Sidney assim, saudável e com a família, nem imagina o susto que ele passou há 9 anos. Ele descobriu, durante um exame de rotina, o câncer de próstata. A cada 6 meses eu fazia exame de rotina, né? E aí estava indo normal tudo, sempre os primeiros 6 meses estava num valor, depois começou a aumentar. E assim foi aumentando, até que o clínico geral me encaminhou para um urologista. E aí o urologista também fez um exame do PSA, né? E viu que estava aumentando mesmo, aí ele pegou e pediu um exame mais profundo, né? Que é a colonoscopia. E aí acusou que eu estava com os fragmentos de próstata, né? E depois da descoberta, a correria foi para marcar logo o atendimento na rede pública de saúde. Ele fez todos os exames necessários e, em abril de 2015, a cirurgia. Ele falou, agora só aguarda chamar para fazer a vaga para fazer a cirurgia, né? Aí teve um domingo que nós estávamos aqui em casa,
E estava o meu irmão também, tudo. E aí tocou o telefone, aí a minha esposa atendeu, aí ela pegou, é do Pio 12. Aí eu peguei, fui atender, a moça falou, ó, doutor João Leão, ele cancelou uma cirurgia e ele precisa encaixar uma outra no lugar. O senhor aceita? Falei, não, vixe, claro, tudo bem. Aí eu peguei e fiz. Aí na segunda-feira me levaram para a sala de cirurgia. Aí foi feita a cirurgia, né? E eu nem precisei ir para a UTI, porque ele falou, ó, depois que faz essa cirurgia tem que ir para a UTI. Eu nem precisei ir. A recuperação foi rápida também. E final feliz para o Sidney e a família. E que atitudes como a dele sirvam de exemplo para os homens que não têm o costume de fazer os exames de rotina. Faz o exame, né, preventivamente, né, porque é para não chegar a descobrir na última hora, porque se descobrir no avançado, já não tem mais jeito, entendeu? Vai sofrer para chuva. Então, vamos aí, entendeu, pessoal? E vamos que vamos. Eu estou bem, graças a Deus. Então, espero que cada um faça também o seu para ficar bem como eu também. Hoje sou feliz, né? Porque passamos por tudo isso, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora ele está zerado, né? Não tem mais nada e feliz, né? Só agradecer a Deus, porque não é fácil. Mas depois é só alegria. Muito bem, é isso mesmo. Não é fácil, mas depois é só alegria, né, doutor? No caso do Sidney, a gente percebeu aí que o PSA foi, assim, o exame que detectou logo que ele estava com uma doença mais grave. Então, vale a gente frisar a importância desse exame de sangue também, né? Sim, quando descobriu-se o PSA na década de 80, ele mudou totalmente o paradigma do tratamento do câncer de próstata. Porque antigamente, 80% dos casos de câncer de próstata estava numa fase mais avançada. E com a descoberta do PSA, que é uma proteína, uma glicoproteína produzida pela próstata, hoje se inverteu. 80% das vezes a gente descobre a doença num estágio mais precoce devido a um simples exame de sangue, como você faz com diabetes, para o colesterol, um simples exame de sangue, você consegue, às vezes, suspeitar da doença. E é sempre importante frisar a idade, a partir dos 45 anos. A partir dos Quando tem caso de câncer na família, essa idade diminui? A partir dos 45 anos de idade, quando você tem um histórico familiar ou pacientes afrodescendentes. Porque o câncer, nessa população, ele pode ser mais agressivo e mais precoce. E na população em geral, a partir dos 50 anos de idade. Tá certo. Olha só, gente. Então, homens que estão assistindo a gente, por favor, o PSA salva vidas. A gente sempre fala aqui no De Bem com Você que prevenir é muito melhor do que tratar. E nessa questão de prevenção, a atividade física é uma ótima aliada. Na volta do intervalo, a repórter Dani Rivas vai conversar com um cientista que realizou um estudo sobre como o exercício físico age na nossa mente. É isso mesmo, Dani? Conta pra gente. É isso mesmo, Gi. Olha, a gente já sabe que a atividade física faz bem para a saúde, né? Mas não é só falácia não, gente. Estudos comprovam isso e eu vou trazer mais detalhes daqui a pouquinho, viu? Fiquem com a gente. Estamos de volta e o De Bem com Você de hoje recebe o urologista Otávio Berti para falar, entre outros assuntos, sobre a saúde do homem. Mas antes da gente continuar esse tema aqui no estúdio, eu vou chamar agora a repórter Dani Rivas, que está com o cientista Osmar Neto. Oi, Dani, tudo bem com vocês aí? É isso mesmo, Gi, tudo jóia. Olha só, eu tô com o Osmar Neto, que é cientista com pós-doutorado, gente, pela Universidade da Flórida e pesquisador da Universidade Anhembi Morumbi. E ele fez uma pesquisa, né, diversas pesquisas, na verdade, né, seja muito bem-vindo, sobre a importância de praticar exercícios físicos, né, os benefícios que eles trazem para a saúde.
Primeiramente, explica pra gente um pouquinho dessas pesquisas que você fez. Tá. A gente tem pesquisas, desde pesquisas com atletas, né? Então, quando a gente está entrevistando ou conversando, a gente vai desde a anamnese, entender o que o atleta precisa e tal, até tentar descobrir como a gente pode melhorar a performance dele. Isso é um dos públicos que a gente trabalha. Mas a gente tem também pesquisas com pessoas que não são atletas, né? E que às vezes até tem algum tipo de necessidade especial, um portador de alguma síndrome, alguma coisa nesse sentido. Tá? Independente do público que a gente trabalha, né, todas as nossas pesquisas apontam e sempre para o mesmo lugar. O exercício físico ajuda sempre, ajuda todo mundo, né? Então, a nossa maior preocupação hoje em dia, né, é divulgar a atividade física, porque a gente vê que tem muito sedentarismo, né? Eu estava lendo uma estatística essa semana, na verdade, é uma estatística global, né? Mas em alguns países, 80% das crianças e adolescentes estão sedentárias. Eu quase caí da cadeira quando eu li, né? Então imagina, de cada 10 crianças, 8 não estarem treinando. Isso vai ter um efeito para o resto da vida dessa criança. E não é só uma questão motora, né? Quando você não treina na idade certa, isso compromete até o desenvolvimento seu intelectual, cognitivo, né? Então, assim, a gente precisa arranjar um jeito de colocar as crianças para treinar, né? Para gostar do esporte. Isso vai ajudar que na fase adulta ela se identifique com uma modalidade e comece a praticar uma coisa que ela tenha gosto, para ser um hábito de vida, né? E esse hábito com certeza vai trazer benefícios para a saúde dessa pessoa. Inclusive, doenças psíquicas, né, podem ser evitadas. E aí, para pegar esse gancho, doenças psíquicas e físicas, né, porque o exercício físico a gente sabe que ele é primordial para prevenir várias doenças e também ele auxilia em diversos tratamentos também, inclusive doenças mais sérias, como câncer, por exemplo, né. Os exercícios físicos, eles são importantíssimos nesse sentido também. Com certeza, né? A gente está falando agora bastante na mídia sobre a questão do câncer de próstata, né? É um dos cânceres que está mais em destaque, mas como que o exercício pode ajudar, né? O exercício, ele trabalha de várias formas no teu corpo. Uma é diminuindo a inflamação, né? E a inflamação, ela pode atrapalhar até num caso como câncer, mas em várias outras coisas também, né? O exercício te ajuda de outras formas. Ele consegue aumentar uma proteína que a gente tem no cérebro, por exemplo, que é uma proteína que está altamente ligada à sua plasticidade neuronal. Então, ele consegue te ajudar a resolver problemas psíquicos, ele consegue te ajudar a resolver vários tipos de coisas que têm interligação com hormônios, né, com neurotransmissores. Então ele ajuda você a ter um equilíbrio hormonal, ele aumenta as suas concentrações de serotonina, que é o que te deixa feliz. Então o exercício, ele tem vários efeitos no seu corpo de forma sistêmica que vão te trazer mais qualidade de vida, felicidade e te segurar de evitar vários tipos de doença. Está comprovadíssimo, né, Osmar? Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Então é isso, né, Gi? Uma aula, então, pessoal, vamos mexer. Exercício físico é essencial para uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida. E daqui a pouquinho, Gi, eu retorno novamente e a gente vai conversar com um educador físico para dar algumas diquinhas de alongamentos e exercícios que você pode começar a fazer aí da sua casa mesmo. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada. Agradeço também a participação aí do cientista. Que estudo incrível, hein, doutor? Muito bacana tudo o que ele falou. É bem interessante. A gente sabe, né, que a atividade física ela tem benefício na parte cognitiva, tem benefícios cardíacos também, evita principalmente coronariopatia, né, que seria um infarto. Sim. Né? E também evita a obesidade, que ela pode estar relacionado com câncer de próstata e também com inchaço da próstata, que a gente chama de hiperplasia de próstata. Tá certo. Né? Então tem vários benefícios. São mesmo. inúmeros, incentivar aí a criançada desde cedo, como o Osmar falou. Doutor, a gente está falando aqui câncer de próstata, mas existem outras doenças também que acometem aí os homens, né? Quais são essas outras doenças? Sim, existem várias doenças, né? Por exemplo, você pode pegar, falando em relação ao câncer, a gente alerta também para a população pediátrica ou até para o adulto jovem, na faixa entre 20 e até 30 anos de idade, existe o risco de tumor de testículo, né? Principalmente quando tem uma história na família. Então, esse quando o paciente ele é jovem, procura a gente no consultório, a gente sempre procura examinar, né? Orientar o paciente a fazer autoexame. Né, dos testículos, mas também tem outras doenças também, como o cálculo renal, que também pode dar nessa faixa etária, entre 20 e 40 anos de idade também. Então a gente sempre está orientando, direcionando o paciente
de acordo com a suspeita do médico, né, em relação às doenças que podem acometer, que a faixa etária e as doenças são várias, né, na Sim. área da urologia. Claro, inclusive uma infecção de urina mesmo, né? Infecção urina é muito frequente mesmo Uhum. no consultório, principalmente o público feminino, né? A mulher ela tem uma susceptibilidade maior de ter infecção Sim. urinária, por questão anatômica também, pela uretra da mulher ser um pouquinho mais curta, né? Então é muito frequente no consultório casos de infecção urinária simples ou até de repetição na mulher. Claro. E aproveitar, né, que você está aqui no estúdio, vou perguntar dicas para a gente evitar essas infecções de urina, principalmente no caso das mulheres, que é bem decorrente. A gente costuma orientar uma ingesta hídrica adequada, né, que a gente Uhum. considera cerca aí de 2 a 3 litros de líquido por dia. Não ter o hábito de prender o xixi, então a gente sempre orienta a mulher a ir com uma certa frequência ao banheiro, em torno de 2 a 3 horas, Tá. né, durante o dia. Nada de ficar segurando ali a urina, né? Porque eu até comparo, né? Você segura a urina, é como se fosse uma dengue, né? Água Urina parada. parada, água parada, é igual o bichinho crescendo. Sim. Então a bactéria ela gosta de uma Tá. urina parada, né? Então predispõe a infecção urinária. E também após a atividade sexual, a gente orienta logo após a atividade sexual, micção para poder evitar a infecção urinária. Tá certo, doutor. Agora, uma questão que a gente não pode deixar de lado é que os homens, às vezes, têm alguma certa dificuldade de buscar ajuda. A questão da saúde mental também tem que estar em dia, né? Para evitar todas essas doenças. Não basta só se alimentar bem, praticar exercício físico, mas a importância do homem buscar ajuda pensando na saúde emocional. É importante, sim, principalmente na área da urologia, a saúde mental ela pode estar relacionada com alguns distúrbios sexuais, né? Como ejaculação precoce, impotência sexual ou até ejaculação retardada também, né? Então é importante o paciente ter uma saúde mental adequada, né, para evitar esses tipos de doenças na nossa área, né? Tá certo, doutor. E os meninos? Os meninos costumam procurar o consultório? Qual faixa etária? Os adolescentes, porque chega uma época que o menino para de passar com o pediatra, né? Aí, antes do clínico geral, fica ali, tem o ebiatra, que cuida dos adolescentes, é claro, mas o urologista, qual que é a faixa etária? Ou os pais levam? Como que funciona? Normalmente, os pais levam realmente essas crianças para a gente avaliar, tanto as crianças mesmo, antes dos 12 anos, tanto os adolescentes, para avaliar se está tudo certo com a parte genital, né? Se não tem uma fimose, ou se essa fimose já se resolveu, né? Também para examinar a parte dos testículos, bolsa escrotal. Então, normalmente, os pais levam e também tem aquela questão das crianças também, ela começa a perceber em relação ao tamanho da genitália, então isso gera uma insegurança na criança, o pai fica sabendo e leva para ver se está tudo bem. E já que neste bloco, além do urologista, a Dani Rivas conversou com o cientista Osmar Neto sobre a pesquisa que ele realizou, que apontou os benefícios da atividade física, inclusive no tratamento e prevenção do câncer de próstata. Depois do intervalo, a Dani volta, mas com um personal que vai passar dicas de exercícios que você pode fazer aí, na sua casa. A gente volta já. Estamos de volta. Saúde do homem é tema do programa de hoje com o médico urologista Otávio Berti. E você também pode sugerir temas para o nosso programa por meio do Instagram da TV Câmara. No nosso Instagram você fica por dentro de tudo que acontece aqui, bastidores, reportagens, as estreias dos programas. E se você ainda não segue a gente, o endereço está aparecendo aqui na sua TV. E de volta ao tema do programa de hoje, como anda a saúde do seu pai, do seu marido, do filho, sobrinho? E você, homem, está cuidando direitinho da sua saúde? Agora, a repórter Dani Rivas traz dicas importantes com um personal de alguns exercícios que você pode fazer aí, na sua casa. É isso mesmo, Dani? É isso mesmo, Gi. Quando a gente fala em exercício físico, né, muitas pessoas olham para o lado estético da coisa. Claro que todo mundo quer alcançar isso também, mas a gente tem que pensar no exercício físico como um estilo de vida, a saúde em primeiro lugar, até porque a saúde ela vem de dentro para fora, né, gente? E eu tô aqui agora, então, para conversar com o Gilles Dias, que é educador físico. Gilles, é isso mesmo, a pessoa tem que achar alguma coisa que gosta, né, para ser um estilo de vida. E qual que é o tempo mínimo que a pessoa tem que fazer diariamente, ou então não precisa ser diariamente, pelo menos 3 vezes na semana já funciona? Sim, sim. De acordo com a OMS,
diz que o mínimo de atividade física média para intensa que a gente tem que fazer é 150 minutos por semana. Só que, claro, se você iniciar 3 vezes por semana, meia hora, já vai te trazer benefícios ótimos, como reforço das células, te ajudando a prevenir o câncer. Aí tem muitos atletas de final de semana que entram no jogo de futebol, isso também conta, mas tem algumas coisas que você pode fazer até para se preparar para esse jogo do final de semana. E, claro, prevenindo. E aí, claro que cada um tem seu ritmo, né? Se a pessoa é mais jovem, é mais velha, está começando agora, tem que ter cautela também. Não dá para já ir chegando, querer fazer um exercício muito intenso que pode dar problema, né? Como que a pessoa pode achar esse equilíbrio? Sim, uma pessoa que está iniciando agora, por exemplo, ela deve evitar exercícios muito vigorosos, claro, porque ela vai ter um ataque cardíaco, não vai conseguir praticar uma atividade e, claro, não vai ser prazeroso para ela. Então, no início, que ela inicie com uma caminhada, alongamento, exercícios simples como agachar e levantar do sofá, já ajudam muito na questão do fluxo sanguíneo, tônus muscular, enfim. E antes da gente fazer a nossa demonstração aqui, rapidamente, a musculação, o aeróbico, o que é o mais indicado? O ideal é fazer um pouquinho de tudo? Isso, o ideal é fazer um pouquinho de tudo, né? Tem muitos estudos que defendem o treinamento de força é melhor por conta do tônus muscular, mas os alongamentos também são bons para destravar a musculatura. Os aeróbicos são bons para fortalecer o sistema cardiovascular. Então, não existe um exercício, vou fazer só musculação. O importante é estar fazendo no início, né? Pelo menos essa meia hora, 3 vezes por semana já. O importante é se movimentar. Então agora vamos para a prática, vamos demonstrar um pouquinho. A gente está aqui com o nosso cinegrafista Péricles Rizzi, que é nosso modelo hoje por um dia. Então explica para a gente, Gilles, vamos começar com os alongamentos para destravar a musculatura. O que pode ser feito em casa de início? Sim. Muitas vezes você pode estar em casa e se sentir desconfortável em fazer aquele alongamento que você fica parado. Você pode estar fazendo alongamentos dinâmicos, onde você se movimenta fazendo os exercícios, né? Que é alongamento com aquecimento. Por exemplo, afastando de um lado para o outro e descendo, né? Flexionando. Movimento de colocar a mão na ponta do pé e subir. Mesmo que você não chegue, só aqui já estou movimentando, soltando a minha lombar. Movimentos de puxar o tornozelo de um lado para o outro. Já vou soltando e lubrificando as minhas articulações. Esses são exercícios que eu posso colocar como aquecimento, tá? E agora exercícios simples que você pode estar fazendo para ganhar tônus musculares nas coxas, por exemplo. Sentar e levantar do sofá, tá? Para iniciantes, né? Isso é muito importante, simular um agachamento. Isso, porque aí a pessoa já começa a trabalhar o equilíbrio muscular. Vai tentando não soltar o corpo, mas descendo devagar, subindo, tá? E aí ela já vai trabalhando tônus muscular de perna, glúteos, que vai ajudar, né, na questão da prevenção e ativar células de defesa. O importante aqui é reforçar mais uma vez, né, que seja um estilo de vida. Então, quanto antes que a pessoa comece a fazer exercícios físicos, a praticar, vai ser melhor. Porque senão, se você for indo só pela estética, né, você vai perder o gosto de fazer, vai acabar abandonando. Gilles, muito obrigada, pela participação aqui com a gente. É isso, Gi, dicas dadas. E uma coisa que eu queria reforçar também, gente, que além de exercício físico, para manter a saúde, tudo em dia, as pessoas também precisam alinhar a uma boa alimentação, a uma alimentação saudável, não é mesmo? Voltamos para o estúdio com você. É isso mesmo, Dani. É um conjunto, na verdade, né? Muito obrigada, Dani, pela participação. Agradece aí, né, o nosso modelo por um dia, o Péricles mandou bem, hein? Acho que ele já anda praticando atividades físicas em casa. E o Gilles, né, com essas dicas incríveis. Muito obrigada mesmo. Doutor, a gente sempre fala, quando o assunto são as mulheres, né? A questão da menopausa. Mas parece que os homens também, eles passam por um período aí, claro que não é a menopausa, é andropausa. Quais são os sintomas? Qual que é a faixa etária que chega a andropausa para os homens? Explica pra gente.
Após os 40 anos de idade, já há uma queda nos níveis do hormônio masculino, que é a testosterona. Então, essa queda ela é paulatina, ela é devagar. Mas alguns pacientes podem ter uma queda muito acentuada. E os pacientes apresentam alguns sintomas, né, como anemia, fragilidade óssea, disfunção sexual, queda do desejo, irritabilidade, insônia, tem vários outros sintomas. Então, quando o paciente apresenta esses sintomas e nos procuram e a gente dosa essa testosterona e ela está baixa, aí a gente chama o que a gente chamava antigamente de andropausa, na verdade é um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. A sigla é DAEM, tá? É o nome técnico hoje em dia, mas é como se fosse andropausa. E aí você faz uma reposição hormonal nesses homens, à base de testosterona. Olha que bom saber, do mesmo jeito que as mulheres precisam de reposição hormonal, os homens, em alguns casos, também precisam, e precisam, claro, procurar o urologista para ficar tudo certinho. Exato. Doutor, eu acho que a gente conseguiu conversar um pouco aqui sobre a saúde do homem. Foi ótima a sua participação. Claro que daria para a gente conversar aqui a tarde inteira, mas o nosso tempo já esgotou. Muito obrigada pela presença, viu? Gisele, eu que agradeço aí de poder estar compartilhando um pouquinho de informação aí para os homens que precisam saber das várias doenças e a importância também do câncer de próstata, né? Tá certo, da prevenção, né? Prevenir sempre. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!